boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Ao Volante da plataforma Priority Conteúdos. E vocês são todos muito queridos, porque estão aqui sempre, toda quarta-feira às 19 horas, dando uma força para a gente e cada vez mais conhecendo pessoas incríveis, pessoas que fizeram e que fazem parte da história do automobilismo de competição. E é exatamente isso que a gente quer. Vocês que curtem a indústria automobilística, a gente quer inspirar vocês. A gente quer aproximar vocês daqueles que realmente são nossos heróis, nossos ídolos, estão ali no seu dia a dia, construindo, pedacinho por pedacinho, a história do automobilismo de competição. E hoje, um prazer enorme em receber essa pessoa. Eu já conheço há bastante tempo, já admiro há bastante tempo. É mais do que um automobilista, é um ser humano incrível. E ele está sempre um passo à frente da concorrência. Bom, se a gente olhar a quantidade de troféus, as histórias que ele tem para contar para a gente, vocês não vão duvidar do que eu estou falando. Então, muito contente por ele estar aqui. Eu apresento, eu chamo para todos vocês, Andréas Mateis. Boa noite, Gildo. Boa noite, amigos aí do Ao Volante. Sou grato aí pela oportunidade da gente estar hoje aqui batendo um papo. Andréas, bom, agradecer, eu vou estar sempre agradecendo a você todos os dias, não somente por você ser essa pessoa maravilhosa que você é, mas por ser esse profissional que é um exemplo para todos nós e é uma inspiração, porque eu sei que também você levou a família junto. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás, Andréas, para que as pessoas que são fãs da indústria automobilística e, olha, com certeza, daqui a pouquinho vão querer estar na pista também por sua causa, para que eles conheçam um pouquinho mais do Andréas Mateis. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Quando você começou e a partir daí, quando você começou a colecionar tantos troféus. Fala pra gente. Bom, Gildo, antes de mais nada, grato aí pelos elogios. Então, eu tenho certeza que nessa encarnação, eu vim para o mundo para ser piloto e ser engenheiro, e chefe de equipe. Porque realmente é a atividade que eu mais gosto de fazer e fui, assim, agraciado por Deus de ter podido, na minha vida inteira, trabalhar com o que eu mais gosto e desenvolver carros, aprimorar carros, melhorar o seu desempenho na pista e pilotar carros maravilhosos, carros alguns que eu mesmo, que a minha estrutura construiu, nós projetamos e construímos, e outros carros fantásticos também, que já vêm prontos, digamos assim, como carros de corrida. E além de eu trabalhar, vamos dizer, na Stock Car, né, desde 1994, né, então já são mais de 25 anos na Stock Car, que é a principal categoria do automobilismo brasileiro, é uma das mais competitivas do mundo, e a gente, vamos dizer assim, também gosta muito dessa atividade que é 100% profissional, é muito intensa e muito disputado, muito competitivo. Mas, Andrés, me diga uma coisa. A gente sabe que, às vezes, o pai quer que o filho seja aquele piloto que ele não foi, né? Ou porque tinha um tio, como nós temos vários amigos, vários colegas que, né, alguns anos atrás, não vou nem dizer quanto tempo, começaram aqui o automobilismo no Brasil. Com você, teve alguma influência da sua família para você estar no mundo do automobilismo? O meu pai ele foi piloto de competições na década de 40, início dos anos 50, né? Mas naquela época o automobilismo era muito perigoso, né? Vocês se lembram, na época da Fórmula 1, aconteciam acidentes fatais com frequência. E também nas outras competições. Então, quando a minha mãe casou com ele, em 1952, ela colocou a condição, falou, eu caso contigo, quero ter filhos, mas eu não quero ficar viúva, então você para com isso. Eu acho que foi certo, porque realmente na época o automobilismo era muito perigoso, hoje em dia
com a evolução da segurança e de toda a tecnologia, a gente vê acidentes fantásticos na Fórmula 1 e que o piloto sai andando e sem ferimentos. Então, eu acho que naquela época a decisão foi correta, mas também quando a minha mãe começou a ver que eu tinha uma paixão muito grande, e o meu pai tinha oficina em casa, ele gostava de preparar os carros dele de rua lá, e eu sempre estava lá junto com ele. Então, ela também colocou para o meu pai de que ela não queria que eu competisse, né? Então, na verdade, eu de um lado eu tive assim um desincentivo, né? Mas do outro lado, estava na veia, estava no meu DNA, estava no meu gravado na minha alma para essa vez. E então eu, vamos dizer assim, acabei chegando lá onde eu queria e precisava dessa vez. E você era daqueles que pegava o carro escondido para dar umas aceleradas, ou você sempre foi comportado? Porque, olha, uma das coisas que eu posso dizer para todos vocês que estão nos assistindo, e eu já quero agradecer, Andréas, nós temos aqui quem está nos acompanhando, como sempre, Danusa Palhares, um beijo enorme para você, o Serginho, Sérgio Andrade, nossa, eu acho que é fã número um, ele não perde um programa desde o início. João Gavinho também, um entendido em carro de primeira. Eu acho que como piloto ele não é tudo isso não, mas se você tiver alguma dúvida para comprar um carro, ó, pergunta para ele que ele entende de tudo. Mas vamos lá, não quero perder essa não. Andréas Mateis, eu nunca escutei dizerem isso dele. Nunca, nunca. A não ser grandes elogios, como profissional e como pessoa. E aí que eu quero saber. Você também pegava carro escondido, dava umas aceleradas sem ninguém saber? Ou você sempre foi uma pessoa tão comportada? Na verdade, o meu pai ele foi muito liberal, né? Então, ele já em 1960, eu tinha 6 anos, ele tinha uma fábrica, então ele construiu um kart e ele fez uma pista lá no sítio que a gente morava, uma pista de terra, mas curva com relevê e tudo, e começou a me ensinar a andar de kart já naquela época, né? E ele, vamos dizer, também me ensinou a dirigir o carro propriamente dito bastante cedo. E como a gente tinha esse sítio que era bastante grande, que tinha estradas, vamos dizer, estradas não, caminhos, né, vamos dizer assim, então eu dirigia mais o carro lá dentro, ou então quando a gente ia para a estrada e o meu pai do lado, né, e eu dirigindo. Inicialmente, obviamente, as primeiras vezes foi eu dirigindo no colo dele, né, quando eu tinha, sei lá, 6 ou 7 anos de idade. Mas depois, à medida que eu cheguei na adolescência, sei lá, dos 14 para frente, então eu dirigia sozinho ele do lado. Mas isso, se a gente pensar, quando eu estava com 14 anos, isso foi em 1968. Então, naquela época, a quantidade de veículos, né, a densidade de veículos nas estradas e tudo era muito menor, né? Então, na verdade, a gente pôde fazer coisas que hoje em dia você não tem mais condições de fazer na rua, né? Mas, conforme É eu falei, eu verdade. nunca tive que pegar carro escondido, porque mesmo quando o meu pai, ele sempre, conforme eu falei, ele me colocava a responsabilidade e eu carregasse aquela responsabilidade e voltasse para casa com o equipamento inteiro, né? E a gente falando de boas lembranças, Andréas, você lembra da sua primeira competição? Lembro, eu acho que eu devia ter uns 10 ou 12 anos. É, Naquela época eu fiz 2 corridas de mini fórmula naquele cartódromo lá do Novo Rio Country Club, né, que ficava lá no Uhum. final da Barra, ali na Avenida atual Avenida das Américas. Naquela época aquilo era isoladão, né? E então eu fiz essas 2 corridas. A primeira delas, a classificação era por sorteio, eu peguei o último.
e ganhei a corrida. Aí já na segunda teve classificação, eu classifiquei na frente e ganhei também. Então foi assim uma estreia bem saborosa para mim. E você passou pelo kartismo? Você teve um bom período no kartismo? Porque o Andrés Mateis, que as pessoas todas conhecem, já é o Andrés dos turismos, né? Dominando como poucos os carros de turismo de competição. Você passou pelo kartismo? Na verdade, aconteceram uma série de coisas na minha vida que impossibilitaram eu começar com automobilismo ou kartismo no tempo que normalmente deveria ter começado, ou seja, eu comecei muito depois. Eu fui andar de kart já aos 19 anos. Então, eu tive uma carreira de kart dos 19 até os 21, na verdade, até os 22, e fui bem sucedido, gostava muito, me dediquei 100% a isso. E eu só vim a ser piloto oficial de competição de automóvel já com 30 anos de idade. Então, até lá, eu tive que me preparar para que eu pudesse vir acontecer aquilo que eu, na verdade, queria, né? Mas foi ótimo, não, com certeza eu não perdi nada por ter começado mais tarde e sou muito feliz assim com a carreira que eu tive tanto na minha primeira fase como piloto, que foi na década de 80 e 90 no Marcas, né, que eu fiquei 10 anos lá no Campeonato de Marcas, Brasileiro de Marcas e Pilotos, e depois quando eu já aos 53 anos eu voltei a ter a oportunidade de, vamos dizer assim, inteirar a minha carreira de piloto, já correndo de GT3, quando o GT3 veio para o Brasil em 2007. Então, eu corri lá no GT3 2007, 2008 e 2009. Então, e aí depois, agora, recentemente, no ano passado, eu tive uma nova oportunidade de correr no campeonato de Endurance e fiz algumas corridas, e fomos bem sucedidos também. Então, basicamente, essa a história. Então, comecei cedo, mas também terminei tarde. Desculpa, comecei tarde, mas também terminei tarde. Bom, mais uma vez, lembranças maravilhosas. Eu vou pedir para o Felipe, nosso diretor. Felipe, tem uma imagem, a número 2, se eu não me engano. Eu passei para você assim como número 2. Vamos mostrar para ele? Boas Andréas, lembranças, boas o que lembranças desse você esporte. conta para gente? Então, esse carro aí, da época do Marcas, foi o carro mais legal que eu pilotei e foi um carro que a gente construiu do zero, né? A gente comprou o monobloco, comprou todas as peças, o regulamento da época do Marcas, ele era bem aberto, né? Então você tinha bastante liberdade para trabalhar na suspensão do carro, na parte de motor, e esse carro realmente ficou muito legal. E ele foi super competitivo na época que eu corri com ele, e depois ele continuou ativo em outras categorias, e até hoje ele é um carro assim que continua ganhando corrida e que todo mundo gosta muito dele. Andréas, ele fez sucesso, aliás, você fez sucesso durante esses 10 anos, num dos eventos que marcou muito o Brasil. E eu tenho a impressão que hoje estão tentando resgatar. O famoso Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos ficou conhecido como Copa Shell, depois de Marcas e Pilotos. O que era aquele evento? Por que você acha que ele ficou tanto tempo nas pistas brasileiras e por que até hoje a gente sente saudades daquele evento? Bom, primeiro porque havia o envolvimento das fábricas, né? Então, o campeonato de marcas eram as fábricas, né, que estavam presentes. Então, é, tinha a Fiat, tinha a Chevrolet, tinha Volkswagen, tinha a Ford.
Então, vamos dizer, várias fábricas estavam presentes no evento e isso com certeza impulsionou bastante. Naquela época, a Stock Car, que ainda corria com o Ômega, desculpa, Ômega não, com o Opala, ele o campeonato da Stock Car estava bem numa fase bem difícil. Então a maioria dos pilotos profissionais brasileiros vieram para correr no Marcas. Então, novamente, marcas e pilotos, né? As fábricas estavam presentes e os melhores pilotos brasileiros estavam presentes lá também. Então, Ingo Hoffmann, Chico Serra, Paulo Gomes, Fabinho Sotomayor, Xande Negrão, Tuninho da Mata, Jorginho Freitas, e por aí foi, Valtinho Travalini, enfim, foram todos os pilotos, assim, os melhores da época estavam presentes nesse campeonato. Então era muito competitivo, né? E era um campeonato que tinha um glamour grande, porque tinha a diferenciação das marcas, né? As diferentes marcas, e tinha os melhores pilotos brasileiros competindo. A gente hoje, André, tem aqui a presença maravilhosa do Dedé Copelo, né? Um kartista, chefe de equipe, uma pessoa incrível também, perseverante, ele com o pai, o André, já nos agracia com a presença, né, há muitos anos nas pistas, e a gente troca sempre uma ideia, a gente vem acompanhando o trabalho dele, principalmente junto com essa nova geração. Naquela época, que com esses nomes, com essas feras todas que você citou, e que eu mando aquele beijo no coração para todos eles, e a gente aqui no programa Volante sempre traz, quando tem oportunidade, a gente tem um Jaime Figueiredo, um Carol, né? E olha, vem grandes nomes aí do automobilismo, aguardem, né? Mas naquela época, Andréas, tinha essa coisa, você percebia quem era o mais experiente, quem era o novato fazia muita besteira, já tinha aquela figura do coach, porque eu sei que o Dedé, por exemplo, ele com a escolinha de pilotagem, ele faz questão de estar ali do lado, de estar junto, mas hoje, olha, ele tem notebook, laptop, sensores, como é que é o nome daquele negócio? Alfanos, né? É muito mais fácil. Naquela sua época, como é que era isso? Você entrava na pista, você chegava como novato, tinha alguém para te orientar? Conta pra gente. Não, na verdade, Gildo, no caso do campeonato de marcas, né, a maior parte das vagas já eram ocupadas por pilotos profissionais, né? A gente era contratado pelas fábricas, né? Então não tinha muito espaço para novato, não. Normalmente o novato tinha que passar por um campeonato regional e se habilitar para poder ter o seu lugar no campeonato de marcas, como é na verdade hoje na Stock Car também, né? Os pilotos são 100% profissionais e, vamos dizer, para chegar na Stock Car, você tem que ter sido bem sucedido em categorias de acesso. Agora, em termos, vamos dizer assim, de coaching, esse tipo de coisa, existia muito pouco. Às vezes tinha alguns pilotos que tinha um spotter, né, que ele ficava assim num lugar alto, que ele conseguia cronometrar trechos e ele comparava, digamos assim, numa determinada curva, vários pilotos e orientava depois o piloto dele no comparativo que ele estava fazendo. Mas eram coisas muito rudimentares, né? O cronômetro era no dedo, não tinha rádio para falar com o piloto, então ele tinha que esperar o piloto terminar o treino ou vir para o box para poder falar para ele, ó, naquele lugar assim, 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 fulano freia um pouco depois de você, esse tipo de coisa. Era muito rudimentar. Eu, pessoalmente, eu, na época, o meu ídolo era o Ingo Hoffmann. E eu achava ele o melhor da época e eu procurei logo fazer uma amizade com ele e pedi muita orientação para ele sobre pilotagem, basicamente, né? E o Ingo sempre foi muito legal comigo, assim, de me dar a orientação que eu precisava naquele começo, né? Me mostrar como vencer algumas dificuldades.
e a gente fez assim uma amizade bacana que depois perdurou. A gente chegou a fazer alguns projetos juntos, corremos juntos nas 1.000 milhas numa determinada época. Enfim, foi muito bom esse relacionamento que a gente mantém até hoje. Coisa que eu vou aproveitar, né, que o Dedé, hoje aqui conosco, tá me inspirando por tudo que a gente conversa, pelo convívio que a gente tem. Né? Às vezes a gente, no caso dele, no kartismo, né? E quando estava também lá, diretor de kart, aquela coisa, a gente percebia que às vezes os pais, principalmente com as categorias menores, os mais jovens, botavam um pouquinho de lenha na fogueira, faziam um pouquinho de questão que o garoto chegasse com a faca nos dentes ali na competição, né? E a gente sabe que esse tipo de coisa não é legal porque sai do box, vem para a pista e acaba que alguém esbarra em alguém. A Copa Shell de marcas e pilotos sempre foi extremamente disputada, né? Carros que vinham um seguido do outro, aprimoramento, aquela época que você tinha um aspirado contra o turbo, aí não ficou legal, acabou sendo um campeonato para aspirado, um campeonato para turbo, e teve uma época, que eu não me lembro exatamente qual foi, 90 e tantos, 80 e poucos, que teve aquela 88 era história só dos turbo. pneus, Aí em era só 88 foi turbo, só né? turbo. E ainda teve uma história de um pneu, aquela coisa toda. O ambiente na pista entre vocês, grandes nomes do automobilismo, fora da pista era legal, entrava na pista, tinha o toquezinho, tinha aquela rivalidade, mas ficava tudo bem? Ou realmente ficava aquele entreveiro, aquela coisa que saía um zangado como com o outro? Como é que era esse ambiente? Eu nunca tive nenhum tipo de desentendimento que se estendesse para fora da pista, né? Então, as coisas da minha parte sempre foram resolvidas na pista mesmo, dentro da competição e dentro da conduta desportivamente correta, digamos assim, né? E eu me lembro que os pilotos eram bastante unidos. A gente ficava, geralmente a gente tinha corridas em vários lugares pequenos, né? Na época, se a gente pensar décadas de 80, 90, o Brasil era menor, a gente pode dizer, o Brasil era menor, né? As cidades eram muito menores e tudo. Então a gente corria em Cascavel, a gente corria em Guaporé, a gente corria em lugares que a gente ficava todo no mesmo hotel. Então, geralmente os pilotos casados, as esposas iam juntas e ficavam lá torcendo e tudo. Então, havia amizade entre tanto as esposas como os próprios pilotos. E sempre havia assim um clima de brincadeira, de companheirismo, mesmo que não fosse uma amizade profunda, mas eu nunca vi assim, pelo menos nos meus relacionamentos, nunca ninguém ficou de cara feia comigo, nem eu com ninguém. Porque Que bom. as coisas de corrida têm que ser resolvidas dentro da pista, né? Existem regulamentos, existem regras. Se você trabalhar dentro da ética certinho, não tem. Obviamente, acidentes acontecem, né? Acontece às vezes o cara, sei lá, deu uma bobeada, escapou o pé do freio, deu atrás do outro e deu uma atravessada. Mas são coisas que o cara vai no teu box e fala o que aconteceu e fica por isso mesmo, né? Não tem problema. E aproveitando, a gente vai voltar na tua história, mas aproveitando o que você falou agora, você acha que foi possível se perceber um aprimoramento também dos nossos oficiais de competição? Porque as pessoas imaginam e confundem um pouco. Agora mesmo nós tivemos, nesse final de semana, a prova da Fórmula 1 em Spa-Francorchamps, aquela chuva toda. Optou-se por uma solução que com certeza não agradou a quem estava assistindo, não agradou a quem estava participando, não agradou. Acho que vamos falar assim, não agradou, mas eu achei uma atitude fantástica do Jean Todt, atual presidente da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo. E aí eu vou aproveitar para falar para você que naquela minha época de Fórmula 1, quando eu conheci o Jean Todt, ele para mim já tinha um jeitão de paizão, né?
Não era Uhum. aquela figura que a gente estava habituado a ver de um chefe de equipe de Fórmula 1, brabo, tal, tal, tal. Não, eu sempre fiquei com essa imagem dele. E se eu não me engano, hoje ou foi ontem, ele soltou uma nota, né, assinando o Jean Todt como presidente da FIA, dizendo: olha, aconteceu, né, isso, essa situação em Spa, realmente não foi a melhor solução em função daquilo que a gente tinha para resolver lá os problemas, mas que aquilo com certeza serviu para que nós, acho que ele até citou qual a próxima reunião, né, para que a gente pare, pense e debata em cima do acontecido para aprimorar os nossos regulamentos e a gente ter soluções melhores. Eu te pergunto, isso eu achei fantástico, aumentou a minha admiração por Jean Todt, né? E aí eu te pergunto, você percebeu que houve uma evolução dos nossos oficiais de competição, a nossa direção de prova, os nossos comissários esportivos, comissários técnicos, eles acompanharam a evolução do esporte? Gilda, a gente teve fases melhores e fases piores, né? É, teve uma época em que a CBA ficou muito, vamos dizer assim, defasada em termos de dos comissários técnicos e desportivos, né? E atualmente, ou nos últimos anos, a gente vem vendo uma melhora muito grande, né? Uma profissionalização muito maior, as pessoas sendo mais bem preparadas para poderem ocupar essas funções tão importantes, né? Então, eu diria que hoje a gente está com uma CBA bem mais adequada às necessidades do automobilismo brasileiro, né? Porque o automobilismo evoluiu muito, se profissionalizou muito, e conforme eu falei, houve épocas em que a CBA ficou para trás. E agora a gente vê um movimento no sentido de se adequar e a gente é muito feliz por isso. Achei incrível as tuas palavras, porque é uma sensação que eu tive também, que eu divido com todos aqui, né? A gente pegou desde Joaquim Melo, se eu não me engano, né? Desde há bastante tempo de CBA, mas esses, digamos, três últimos presidentes foram aqueles que eu, bom, primeiro que não é fácil, de jeito nenhum, você ser presidente de uma entidade como a Confederação Brasileira. Não é fácil até pelas dimensões do nosso país, não é? E a diversidade que nós temos de cultura, de maneirismos, né? De tudo. Não é fácil. Agradar todo mundo não vai agradar. Esforce-se ao máximo para se fazer o mais pelo maior número de pessoas possíveis. Mas eu tive a sensação que esses três últimos, talvez, foram aqueles que mais trouxeram a Confederação Brasileira para o século XXI. E esses dois últimos, então, o Dadai, né, e o Waldner Bernardo, chama de Dadai, já falei para ele que eu acho estranho. Desculpa, Dadai, eu sei que é com todo carinho, o Waldner Bernardo. E agora o Giovanni Guerra, né, tem feito uma coisa diferente. Os ambientes estão diferentes. E, claro, a gente sabe que a Fórmula 1 trouxe aquelas televisões, né, você dirige a prova pela televisão, que não é novidade, pessoal. Eu, na MotoGP, já tinha isso, tá? Na MotoGP em 90 e poucos. Né? Mas hoje você administra, você dirige a prova pela televisão, você tem ali os comissários, você tem as intervenções, tudo muito rápido, o comissário já está com o seu tablet, seu notebook, quer dizer, realmente, assim como vocês, vamos dizer, vamos fazer uma homenagem aqui, assim como a nossa engenheira, tão querida Raquel Lô, chega com o notebook dela, pluga ali, e você me mostrou já onde é que pluga no carro aquela coisa, e obtém uma quantidade infinita de dados, como também que a condução do esporte, né, veio se modernizando, modernizando, e eu espero realmente uma coisinha somente, Andréas, que não fique aquela coisa fria, né, tecnologicamente fria. Não, está escrito, não é, mostrou, não é, que o ser humano ainda possa interagir e interpretar. Porque cada um de vocês, como piloto, eu como diretor de prova, tive que aprender como vocês aonde que o Andréas freava. O Andréas freia antes, freia depois, porque num toque involuntário a gente não pode achar que foi uma coisa pensada, né?
de má índole do piloto, coisas assim. Então, eu espero que essa evolução acompanhe a grandiosidade do trabalho de vocês nos boxes, nas oficinas, nas garagens, né? O crescimento dos pilotos, e também é necessário que as entidades acompanhem. Felipe, eu vou pedir agora que você bote aquela imagem número 3, que o Andréas falou ali atrás de uma outra fase dele maravilhosa. Vamos para a imagem número 3. Andréas, conta pra gente o quão maravilhoso é guiar um carro desse. Então, essa Mercedes eu guiei ela no ano passado, né? Pela primeira vez. Ela é o carro do Xandão, Xande Negrão e do Xandinho. E eu já estava afastado do GT3 ou Endurance desde 2010 ou 11, se eu não me engano. Eu pessoalmente corri até 2009, mas aliás já nem fiz umas coisas em 2010, mas como equipe eu acho que fiquei até 2011. E então eu 10 anos, quase 10 anos depois, eu fui ter a oportunidade de guiar esse carro maravilhoso, contanto que evoluiu também, né? Esse carro ele é um GT3, mas numa evolução de mais de 10 anos. Então, realmente para mim foi assim surpreendente. Eu fiquei surpreso em perceber quanto que o carro tem muito mais downforce, então você consegue ter uma velocidade de curva muito maior, a estabilidade de frenagem é muito maior, a tração do carro é fantástica. E a dirigibilidade em geral ela é muito superior àqueles carros já fantásticos que eu guiei, vamos dizer assim, 10 anos antes, né? E agora, também com toda essa evolução, a velocidade das curvas ficou muito mais alta, a força G é muito mais alta. Então, eu estranhei bastante, né? Assim, eu demorei para acreditar que o carro faria o que ele é capaz de fazer, né? Então, na verdade, estava eu muito mais limitando eu do que limitando do que estar usando o carro com todo o potencial que ele tem. E fizeram uma pergunta aqui, Andrés, muito interessante. É, Você já teve vontade de montar uma equipe na NASCAR? De ir para a NASCAR? Não, a NASCAR especificamente eu não sou fã da NASCAR, é um automobilismo que assim não bate com o meu DNA. Eu prefiro muito mais o automobilismo europeu, com esse tipo de carro, como o caso da Mercedes, ou o próprio nosso Stock Car, que está muito mais para um DTM, obviamente de 10 ou 15 anos atrás, do que para um NASCAR, né? Assim, o automobilismo americano em geral, né? Seja Fórmula Indy e principalmente na NASCAR, ele é muito assim mais voltado para o show e menos para tecnologia e competitividade. Então, eu realmente nunca tive assim muita vontade de ir para esse lado, não. E aproveitando, como é que foi para você essa mudança de piloto para chefe de equipe? Você realmente quis fazer, mas quis e não queria? Como é que foi esse momento? Na verdade, Gildo, a partir de um determinado momento da minha carreira de piloto, eu passei a ser o meu próprio engenheiro, vamos dizer assim, né? Então eu fazia a preparação do carro, tinha minha equipe, tinha a minha estrutura, digamos assim, de equipe para poder estar fazendo o meu carro de corrida, né? Então, na verdade, eu já era chefe de equipe, só que eu era chefe de equipe do carro que eu mesmo pilotava. Então, depois, na verdade, quando eu parei de correr, em 94, quando o Marcas parou, né? Assim, a transição em si não foi difícil, porque eu já tinha minha equipe, eu já fazia o meu carro e também já fazia carro para outros clientes dentro da mesma estrutura.
Então, essa parte não foi difícil. O que foi mais difícil foi assim me conformar de que eu não estava guiando mais. Isso foi difícil para mim, porque quando terminou o campeonato de marcas, eu fiz uma tentativa de vir para Stock Car e tive dificuldade com patrocínio. Cheguei a fazer meia, a primeira temporada que eu fiz só corria metade, porque não tinha patrocínio e não tinha mais recurso para poder continuar. E aí, a partir do ano seguinte, que foi em 95, eu passei a ser somente um prestador de serviço na Stock Car e não competi mais na Stock. Eu simplesmente continuei sendo o chefe de equipe, mas eu não guiava os carros. Quer dizer, eu até guiava os carros em treino, mas eu não competia mais. E isso realmente, para mim, foi bem difícil de eu administrar isso. Conforme eu falei, dificuldade de me tornar chefe de equipe foi zero, porque eu já era antes, mas a dificuldade de me conformar de que não era mais eu que estava competindo, essa foi bem grande. E quando então, em 2007, né, então de 95, né, até 2007, nós temos aí, sei lá, quase mais de 12 anos, 13 anos, eu tive a oportunidade de guiar novamente, a convite do meu amigo Xande Negrão, novamente, que, que me possibilitou então estar correndo no campeonato GT3, que com esses carros maravilhosos e modernos e de altíssima tecnologia. Então ali eu consegui, vamos dizer assim, inteirar a minha carreira de piloto, porque antes ela tinha sido interrompida, digamos assim, né, por força das circunstâncias. E aí eu tive a grande felicidade de poder, conforme eu te falei, inteirar a minha carreira naquela época. E qual foi ou qual é o carro que você não guiou e tem aquele maior desejo em pilotar? Curiosidade de guiar, eu tenho curiosidade de guiar um Porsche, porque eu guiei bastante carros dessa geração GT3, Lamborghini, Ferrari, Audi R8, Aston Martin, Ford GT, Viper, Mercedes. Então, vamos dizer, eu tive essa maravilhosa oportunidade de guiar Ferrari, né? Guiar todos esses carros e, vamos dizer assim, me saciar desse desejo. Mas, assim, eu sempre fico muito bolado, vamos dizer assim, de como o Porsche com motor 6 cilindros consegue ser competitivo com carros de muito maior cilindrada, motores maiores e carros, inclusive, que tecnicamente têm uma distribuição de peso melhor, né? O Porsche tem aquele motorzão pendurado lá atrás. Então, assim, eu não tive a oportunidade de guiar um Porsche de competição e eu tenho eu tinha essa vontade de conhecer, simplesmente porque é um carro que conceitualmente é totalmente diferente dos outros carros que tem e que eu já guiei. Não porque que eu seja fã dele, né? Na verdade, eu admiro a capacidade de um carro com um conceito totalmente diferente, com um motor muito menor, conseguir até hoje ser tão competitivo, né? Agora, a geração nova, vamos dizer, dos Porsche que são de fábrica, que não são vendidos e que correm Le Mans, eles já são com o motor no lugar certo, né? Com o motor invertido. Mas esses não tem à venda para o público. É verdade, isso é uma coisa que eu acho que muito pouca gente sabe, né? Dessa sacação dos engenheiros da Porsche de mudarem o lado do motor e melhorou bastante. Mas realmente, e você já teve lá por Le Mans, já passou por Le Mans, tem vontade de pilotar Le Mans, ou isso você acha que é uma coisa que ficou para trás? Como é que você vê 24 horas de Le Mans e como é que você vê essas provas de endurance? São importantes, não são importantes? É mais uma etapa, apenas uma categoria do automobilismo? Como é que você vê a endurance? Não, a endurance ela é uma categoria por si só e uma categoria muito, vamos
vamos dizer assim, valorizada no mundo inteiro. Então, são corridas de longa duração que podem ser, digamos, um mínimo aí de 3 horas ou 500 quilômetros e, no máximo, 24 horas, né? Então, eu tive a oportunidade de correr 24 horas de Nürburgring, tive a oportunidade de correr 24 horas de Spa, só conseguimos fazer 12 horas, mas participamos. E a prova de Le Mans, ela é um ícone, né? Na verdade, ela é, das provas de 24 horas, a prova mais importante do calendário, a prova que tem mais investimento, tanto por parte das equipes, quanto por parte dos patrocinadores, em todos os sentidos, das fábricas, né, que também que estão presentes. Então, eu acho fantástico esse campeonato de endurance, e esses carros, hoje em dia, eles andam em ritmo de classificação do começo ao fim da corrida. Não tem mais esse negócio assim, não, é 24 horas, não vamos ter que poupar. Você anda no que o carro dá do começo ao fim, não tem? Antigamente esse negócio assim, não, vamos, sei lá, girar 1.000 giros a menos do que o motor gira, pelo menos até a metade da corrida, aí depois a gente aumenta um pouquinho. Hoje em dia não tem mais isso não. Poupar freio, isso aí não existe mais não. O dia é pau o tempo inteiro. Fantástico. Bom, eu vou pedir para o Felipe a próxima imagem, a número 4, Andréas, porque nós, no início do ano passado, e vocês devem ter acompanhado no YouTube do canal Soler, nós fizemos um especial lá no galpão do Andrés Mateis, com a equipe Andrés Mateis, também o privilégio de estar com a equipe do Rodolfo Mateis. Nós tivemos no ano passado uma guinada, digamos assim, foi mais um turning point na Stock Car. E algumas coisas mudaram. Felipe, é a imagem número 4, tá aí? Bom, enquanto está chegando. Andrés Mateis foi, digamos assim, agraciado, contemplado, por ter na sua equipe 2 Toyota Corolla, que competiram contra os Chevrolet Cruze das outras equipes. E também os outros Corollas das outras equipes, né? Nós aqui temos, de um lado, Thiago Camilo, do outro lado, o César Ramos. Ali de preto, pessoa que a gente sempre tem um carinho muito grande, homenageia a engenheira Raquel Ló. E uma equipe fantástica que nos recebe no galpão aqui na Serra do Rio de Janeiro, de uma maneira muito carinhosa. Apesar de, né, Andrés, eu acho que a gente conhece quase todos eles das provas aqui do Rio, né? E sempre foram uma família. Vocês sempre foram incríveis na forma de tratar com o esporte, de tratar com as pessoas do esporte. 2020, Andrés Mateis, como é que foi para você a Stock Car, essa virada que a Stock deu? Então, a Stock Car, a partir de 2020, ela procurou aproximar mais a aparência dos carros do carro de rua, né? Porque a Stock Car está num movimento de se tornar multimarcas. Então, a partir do ano passado, entrou a Toyota com o Corolla, competindo contra o Cruze da Chevrolet. Então, hoje, nessa mudança, digamos assim, os carros hoje têm uma parte da carroceria do carro original, né? Então, essa parte, vamos dizer assim, do teto da coluna A, B e C, e a traseira do carro, os paralamas traseiros, as laterais, na verdade, também, elas são todas do carro original, e isso foi montado em cima do mesmo chassi que nós já estamos usando desde 2009 na Stock Car. Tem as portas, a frente e a tampa da mala são de fibra de vidro. Na verdade, hoje em dia é material compósito, a gente continua chamando de fibra, mas é material compósito. Mas os carros ficaram muito mais parecidos com os carros de rua, né? Então, eu acho que a Stock Car está no movimento correto de buscar o multimarcas, e a gente
no ano passado enfrentou a pandemia, né, o início da pandemia, então o campeonato acabou começando só no final de julho, e tivemos, vamos dizer, uma série de dificuldades por conta das limitações que nós tivemos que viver. Até hoje nós estamos fazendo corridas sem público, com bastante, uma limitação bastante grande de presença de pessoas no grid, mas o campeonato está aí em pleno vapor. Nós estamos já, esse ano agora vamos para a 8ª etapa, e o campeonato está super competitivo. Bom, vamos dar aqui boa noite para uma pessoa, Andréas, que a primeira vitória dessa pessoa eu dei a bandeirada, tá? Então, ó, você é eu sou teu padrinho de bandeirada, que é o nosso querido Frank Guerra, né? E também Tudo o bem, Alberto Frank? Como é que Irias você está aqui está? curtindo com a gente. Bom, eu vou contar aqui, o Frank ele está me devendo uma volta de jet ski, que ele agora abandonou, não entende mais de negócio de 4 rodas, fica passeando aqui pelas águas de Copacabana, Ipanema de jet ski, e já falou que ia me levar para passear, não sei o que, ele só enrola, enrola, mas ele está no coração, a gente perdoa, né? E Andréas, bom, eu vou fazer uma pergunta um pouco, para alguns ela é bastante polêmica, para mim ela é só um pouquinho, mas eu tenho que fazer para você. Essa coisa do carro não ser totalmente um Corolla e totalmente um Cruze. Eu, às vezes, escuto, tem gente que até fica bastante exacerbada, né? Ah, porque é fake. Palavra do momento. Ah, é fake. É um NASCAR, é um Stock Car fantasiado, parecido com um carro de rua. A gente que acompanha sabe das intenções, do quanto é difícil, né, até trazer as fábricas e tudo mais, e da evolução que isso está indo, está acontecendo. E também eu tive a oportunidade de dar os parabéns para a Wanda, como dou para toda a família da Vicar, toda a família da Stock Car, pelo trabalho incrível que eles vêm fazendo num momento tão crítico da vida da gente, como esses últimos momentos da pandemia, do último ano para cá. Né? Você acha que o fato de ser só, digamos assim, a bolha de um carro de rua e por baixo ser um carro realmente de competição, você acha que isso influencia tanto, tira o valor da marca ali, da competição, daquilo que está se vendo? Gildo, a gente não pode misturar os conceitos, né? Então, existem conceitos em campeonatos em que correm carros que são bem mais próximos integralmente do carro de rua, como hoje em dia, por exemplo, é o TCR, né? Um campeonato que é disputado no mundo inteiro com carros onde o monobloco é o monobloco da fábrica, as suspensões têm que ser mantidos seus pontos de ancoragem, os motores são os motores de cada marca, os câmbios são câmbios de competição, mas são câmbios desenvolvidos para aquela fábrica, os freios também, obviamente, não são os mesmos freios do carro de rua, mas são carros super competitivos, tem 300 e poucos cavalos, e que se trabalha para ter um equilíbrio entre essas marcas. Hoje tem muitas marcas presentes, e esse é um conceito. O conceito da Stock Car é um conceito totalmente diferente e que nunca vai mudar. A Stock Car sempre vai ser um protótipo, né, um carro de corrida como é o DTM, né, o DTM que já existe na Alemanha há tantos anos, ele é esse mesmo conceito. O conceito da Stock Car brasileira não é da NASCAR. O conceito da Stock Car brasileira ela vem do DTM da Alemanha. Então, conceitualmente, é um carro com chassi tubular, com alguns componentes de fibra de carbono, e que é um carro 100% de competição, carenado para ser parecido com o carro de rua. Mas a Stock Car, nessa transição que ela está buscando de se tornar multimarcas, ela quer ter uma identificação maior com os carros originais das fábricas. Por isso, os carros hoje são muito mais parecidos. E, por exemplo, o motor do motor do Corolla é um motor Toyota, o motor do Chevrolet é um motor Chevrolet. Lá no passado, a Stock Car teve fase em que ela teve 3 ou 4 marcas diferentes, somente na carenagem, na bolha, e ela era, vamos dizer, não era tão parecida como ela é hoje. A pessoa tinha que olhar direitinho para reconhecer
o seu carro de rua ali, tá certo? E o motor era o mesmo para todos, né? Então hoje já a coisa, vamos dizer assim, evoluiu nesse sentido. Como o DTM também, no DTM, cada fábrica tem o seu motor, tá certo? Mas o câmbio é igual para todo mundo. O conceito, no caso do DTM, é um monocoque, o nosso aqui ainda é um chassi tubular. O motor é central dianteiro, o DTM também. Então, esse conceito ele não vai mudar. Então, não precisa ter uma discussão de que o purista é desse jeito ou daquilo. O purista ele tem que entender que existem lugares para o purismo, que é, no caso, por exemplo, um campeonato como existia antigamente, de grupo N, tá certo? Onde os carros eram praticamente o carro original, somente rebaixado, às vezes um amortecedor um pouquinho melhor e ia desse jeito. Ou um caso hoje, modernamente, o TCR, que eu já expliquei como é que ele é, ou no caso, essa linha DTM Stock Car, que é um conceito diferente e onde se buscou, eu acho que acertadamente, para trazer às fábricas o carro ter que ser mais identificável como sendo o carro que o consumidor usa na rua. Deixa eu render minhas homenagens aqui, Andréas, para uma pessoa que está nos acompanhando. Eu não sei se todo mundo sabe quem é o senhor Altamir. Eu acho que se eu falar assim, ô Altamir, as pessoas talvez não lembrem, não liguem uma coisa com a outra. Mas se eu falar que nós temos a presença maravilhosa do Maurão, Maurão do Kart, muito obrigado pela sua gentileza, por você estar aqui com a gente. Está brilhantando mais esse nosso encontro com essa pessoa maravilhosa que é o Andréas. Muito obrigado, Mauro. E se o Dedé não brigar comigo, porque aqui é assim, se você gosta de kart, programa Warm Up, quintas-feiras, na plataforma Priority Conteúdos. Lá, você vai aprender tudo de kart, tá? Agora, aqui, eu já falei e sempre repito. É Ferrari, é Lamborghini, é Lotus, é Porsche, é estoque, o carro que seja. Se não fossem as pessoas maravilhosas que fizeram destas marcas o que elas são, seria um liquidificador, seria uma batedeira de bolo, são um bando de ferro. Então aqui nós rendemos homenagem às pessoas que fazem desse esporte que a gente ama tanto, uma coisa tão maravilhosa, e que pegam essas marcas e fazem delas maravilhosas como são. Então aqui é um palco para a gente render homenagens para essas estrelas todas do esporte. Zé Carlinhos, obrigado por você estar aí também. E falando de pessoas tão especiais, eu vou pedir para o Felipe, por favor. Deixa eu só dar um alô então para o Maurão. Tudo bem, Maurão? Um prazer enorme de estar com você aqui. Também da Nusa Palhares, né, que o Gildo comentou no começo, só que ele vai falando, não dá nem espaço da gente dar oi para a pessoa. Então, estou muito feliz aqui de estar com vocês todos aqui. Vamos lá, Gildo. Eu adoro vocês. A gente tem tão pouco tempo, Andrés, e é tanta coisa que eu, pelo menos, sei. Vocês me deram o privilégio de saber que eu quero passar para as pessoas, que a gente fica. Mas vamos lá. Felipe, aquela imagem número 5, por favor. Eu acho que é um dos momentos também que a gente tem no automobilismo brasileiro. Porque jogador de futebol, a gente olha em campo, né? Às vezes um time com muitas estrelas não dá certo. É uma disputa de ego, aquela coisa não dá certo. A bola fica murcha. Mas aqui nós temos Andrés Matheus, do outro lado, uma pessoa também queridíssima, respeitadíssima, chamada Mauro Vogel. E esse garotão aí no meio, né, que está aprendendo muito com vocês, que é também Carlos Casagrande, um talento, né, um potencial enorme de crescimento, de desenvolvimento da forma de guiar, de tudo mais, e que se ficar com vocês, então, vai com certeza ser campeão. E Casagrande, se você for campeão, eu vou querer um presente, hein? Capacete assinado, um Hans assinado, um macacão assinado, porque você vai ser campeão. Guarda isso daí. Mas, Andréas, me fala como é que está sendo trabalhar com uma pessoa tão incrível como Mauro Vogel. Então, Gildo,
O Mauro, ele sempre foi o meu ídolo como preparador, né? Como engenheiro, como pessoa que desenvolve, transforma o carro num carro de corrida, né? Com ideias fantásticas e criatividade muito grande, uma competência incrível. E quando surgiu a oportunidade de, no final do ano passado, a gente, assim, muitos anos de experiência e é interessante a gente trocar ideias e nesse caso, sem ter que esconder mais o jogo, porque obviamente a gente está em competição e cada um tem os seus segredos e guarda eles a sete chaves. Mas quando você junta uma estrutura, você tira essa barreira, digamos assim, do que você não pode mostrar para o outro, né? Então é muito interessante quando você então abre o teu arquivo de segredinhos e troca essas ideias com uma pessoa tão importante como o Mauro no automobilismo brasileiro, né? A carreira do Mauro sempre foi muito bem sucedida e para mim é uma honra de tê-lo conosco. E o Gabriel Casagrande, ele é uma revelação, a gente já conhece, ele já correu com o Mauro há 4 temporadas atrás, depois ele correu correu lá na Crown, depois ele correu no Rodolfo no ano passado, e agora esse ano ele está no Mauro, está vice-líder do campeonato, e é um menino que promete muito, ele é muito bom. E nós agradecemos, eu agradeço bastante a oportunidade que nós tivemos. Se você quiser saber mais, vai lá no YouTube do canal Soler, procura um especial Assim Nasce um Campeão. Todos os pilotos da Mateus, tanto do Rodolfo quanto do Andréas, foram super gentis, são pessoas maravilhosas. Thiago Camilo, então, a gente já qualifica ele de sênior, e se bobear um pouquinho mais, ele vai ser chamado de veterano, né? Porque já é fera há muito tempo. Mas a gente tem o César Ramos, uma simpatia enorme também, com um talento muito grande. O Casagrande, eu acho que está trazendo grandes felicidades para todos vocês. Mas, Andréas, fala aqui de verdade para a gente. Você, junto com o Vogel, você já sentiu que realmente o carro passou a andar um pouquinho mais? Eu acho que eu devo ter somado um pouco para o Mauro e o Mauro somou um pouco para o Andréas, entendeu? Então, eu acho que com certeza absoluta a gente deu um passo para frente. E, bom, 2021, a gente praticamente pode dizer que está no meio do campeonato, né? Da mesma maneira, não foi fácil para a organização, não foi fácil para ninguém, muito menos para vocês ficarem se deslocando pelo Brasil, estarem comparecendo, estarem prestigiando o esporte no meio dessa pandemia, com o risco, claro, que vocês, por mais que sigam todos os protocolos, mas existe o risco pessoal de vocês, de cada elemento, de contrair ainda essa Covid, apesar de vacina, essa coisa toda, nós ainda temos que nos precaver bastante. Como é que você está avaliando pelo menos essa metade de campeonato 2021? Gildo, está sendo um dos campeonatos mais competitivos e disputados, né, de todos os tempos. E vamos dizer assim, a organização da Stock Car, né, a nova Stock Car, ela está investindo bastante na parte de mídia, na parte de melhorar a exposição. Nós mudamos de televisão também, hoje em dia estamos na Band e ainda continuamos na Sport TV também. Está se investindo bastante para ter uma transmissão cada vez mais próxima dos grandes campeonatos que existem no mundo, diga-se Fórmula 1, DTM, e a gente, vamos dizer assim, está bem feliz de, apesar das limitações que a gente está tendo em termos de público, dos campeonatos estarem acontecendo e estarem crescendo. No ano passado a gente tinha 24 carros no grid e esse ano estamos com 32. Estamos perto da lotação máxima, que é 34. Fantástico isso, nós temos que dar parabéns a todos vocês. Nós tivemos aqui a Wanda
né, que eu rendo homenagens, é uma pessoa também incrível de trabalhar, uma profissional fantástica, e a Vicar, todo mundo que faz parte da Vicar. Então, bom, Andréas, eu vou chamar agora, pedir para o nosso Felipe, nosso diretor, nosso produtor, voz da consciência, anjo da guarda. Felipe, vamos soltar aquele vídeo que mandaram para a gente? Vamos? Bom, ser filha do meu pai, ser filha do Andrés Mateis, é assim, simplesmente respirar automobilismo. A gente respira automobilismo. E isso assim é muito verdade, sabe? A gente já montou assim um carro que foi Escort juntos assim com cotonetes. E o meu pai é a pessoa assim mais maravilhosa desse mundo, pessoa mais querida que eu já conheci na minha vida. E ele é meu melhor amigo, é meu melhor tudo, melhor tudo. É aquela pessoa que eu não escondo nada, que eu abro tudo pra ele. Eu sou assim, uma filha que é mais do que filha. A gente é melhor amigo. Muito legal, Gildo. Pô, Bom, pessoal, grato aí por essa homenagem, né? A Aline é muito querida, sempre acompanha de perto todos os movimentos nossos aí dentro do automobilismo e fiquei muito feliz assim de estar recebendo essas palavras dela e o vídeo. para todos vocês que nos acompanham, Aline Mateis, mais uma pessoa fantástica, trabalha assessoria de imprensa, é pessoa de comunicação nessa história toda. O outro filho também envolvido nessa loucura de automobilismo do Andréas é o Rodolfo Mateis. Andréas, bom, eu já intimei o Rodolfo para estar aqui com a gente, né? E também já vou pedir permissão a você para que eu convide seus pilotos para estarem aqui, para que esse nosso público que gosta tanto, que se identifica tanto com o carro, com o automóvel, com vocês, também possa conhecê-los e possa aprender um pouquinho. Bom, Andréas, a gente está na reta final, tá? Se fosse no oval, eu diria que a gente tomou a bandeira branca, já estamos na. Infelizmente, eu peço desculpas, porque o nosso tempo realmente não dá, pela grandiosidade, por tanto de coisa legal que você viveu, que você fez e tem para contar para a gente, realmente o nosso tempo é bem limitado. E já fica o convite também para você retornar aqui. Mas eu te pergunto, Valeu, muito obrigado. antes foi o teu pai olhando para você e se preocupando e tudo. Hoje você tem a sua família, a sua filha, o seu filho, ligados diretamente ao esporte, ao automobilismo. O que você teria para dizer para eles? Vai, segue em frente, olha, isso não é o caminho, o automobilismo é muito sacrificante. Como é que você vê, como pai, essa presença da sua família ali nas pistas junto com você? Gildo, essa fase, digamos assim, onde você, digamos assim, incentiva para entrar e expõe as dificuldades que essa atividade traz, essa fase já passou há muito tempo, né? Porque o Rodolfo já vai fazer 40 anos esse ano, então ele já está no automobilismo, incluindo a carreira de moto dele, e mais a parte de automobilismo e mais o rally, já tem mais de 20 anos de atividade com motorsport. Então, ele já está, ele não é um caminho sem volta. Ele já conhece as dificuldades, já sabe o que tem pela frente,
sabe que a gente tem que estar matando o leão a cada dia, né? Porque é muito competitivo, a demanda é muito grande. Você tem que estar sempre em busca de novas tecnologias, tem que estar se atualizando. Você tem sempre o desafio de conseguir grandes patrocinadores, porque sem os patrocinadores você não consegue realizar os teus planos. Você está sempre na busca de grandes pilotos para poder guiar o teu carro. Então, mas o Rodolfo já está assim calejado com isso, já para ele é um caminho sem volta. E ele está desenvolvendo uma segunda perna, que é na parte do off-road, né, a rally. Está sendo super bem sucedido. Montou uma pista aqui em Petrópolis, que atualmente já tem 15 quilômetros, montou toda uma estrutura para as pessoas poderem fazer tanto track day off-road como ter lá o seu carro de competição e treinar. E ele compete no Rally dos Sertões e nos rallies, vamos dizer assim, mais disputados que tem aqui no Brasil. Então, ele desde a paixão que ele tinha pela moto no caso de rally também, ele, vamos dizer assim, a partir do ano passado, entrou de cabeça nessa parte do rally e está indo muito bem. Andréas, uma última pergunta. O Andrés Mateis, ele está 100%, se sente 100% realizado, ou ainda falta alguma coisa para você dizer, eu estou 100% realizado? Eu, graças a Deus, me sinto 100% realizado já há um bom tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma adicção pelo automobilismo, né? Então, conforme eu falei lá no começo, o propósito dessa minha encarnação é essa minha ligação com o motorsport, com o automobilismo. E enquanto eu estiver podendo, eu quero dar continuidade. Mas em termos de realização, eu só tenho que agradecer a carreira maravilhosa que Deus me deu a oportunidade de viver nessa vida. Eu acho que a gente não poderia encerrar o programa com palavras tão bonitas, né, com uma pessoa tão bonita como é o Andrés Mateis, a sua família maravilhosa. E eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui, porque eu sei que vocês realmente gostam disso. E vocês precisam escutar e conhecer estas pessoas que já estão, olha, há muito tempo, numa época que não tinha tanta facilidade assim, não. Batalhando, batalhando, batalhando e persistindo. E chegando aonde chegaram. Não vou dizer nos mais altos patamares, etc., porque a gente sabe lá, o homem está sempre se desafiando, não é, Andréas? E vocês não param quietos. Se tiver uma brechinha para acelerar, eu sei que vocês vão estar lá. Gildo, eu gostaria de falar uma coisa. Assim, o principal, vamos dizer assim, de uma equipe são as pessoas, sabe? Porque a estrutura material, se houver recurso financeiro, você consegue montar, né? Mas você criar a equipe, você desenvolver um trabalho de equipe, você colocar todas as pessoas com sinergia, todos remando para o mesmo lado, todos se dando, suando sangue lá por paixão, né? Porque o automobilismo só funciona se você fizer por paixão, né? Quiser pegar, que seja um emprego de chegar às 8 e sair às 5, esquece. Não vai ser no automobilismo que vai se criar. Então, você conseguir, vamos dizer assim, criar, né, e desenvolver uma equipe como a gente tem hoje é uma grande satisfação mesmo. E, na verdade, é a maior satisfação de todas elas, né? Porque é esse relacionamento humano, vamos dizer assim, a gente ser unido, né? Em torno de uma causa e de uma paixão, né? Então, eu tenho muito que agradecer aos meus companheiros de trabalho, todos eles, desde engenheiros, mecânicos, toda a equipe, porque, na verdade, eu só consegui conquistar o que eu
consegui nessa vida por conta da equipe, né? Eu não fiz nada sozinho, eu sempre tive assim, uma retaguarda muito forte por parte da minha equipe. Eu sou feliz e grato por isso. Isso é verdade. Eu agradeço muito a você, agradeço a todos os membros da sua equipe, que a sua equipe esteja representando hoje aqui todas as equipes que nos recebem tão bem na Stock Car, que vão para a pista, que voltem com segurança, tudo tranquilo, com saúde, que é importante. Para cada um de vocês que nos prestigiou hoje, meu muito obrigado. Para Priority Conteúdos, muito obrigado. A falta que faz. Plínio Calenzo, cadê você? Sempre ele acompanha a gente, está com uma dificuldadezinha no trabalho para estar aqui hoje com a gente, nesses últimos programas, né? Mas vai estar, mas é sempre aquela presença querida. Andréas, muito obrigado e pessoalmente eu agradeço pelo privilégio de te conhecer e a gente continuar nessa amizade que é muito importante para todos nós. Muito obrigado, obrigado Priority Conteúdos, obrigado a vocês. Felipe, sobe as letrinhas. Tchau, pessoal. Até o próximo. A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.